Como prometido, está aqui na ponta da linha o deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, que é o relator, viu, Pedro, desse projeto de lei que a gente mencionava, que traz várias modificações que afetam diretamente a vida dos motoristas, ou seja, a vida de boa parte aí dos nossos ouvintes. Muito boa noite, deputado, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos à disposição aí para conversar sobre esse projeto. Deputado, importante. tem vários pontos, né? Um projeto muito amplo, imagino até a dificuldade de relatar uma questão desse tipo, mas no último bloco a gente comentava aqui sobre a questão do corredor de motos. O projeto do senhor traz algo em relação a isso? Sim. Quanto à questão, isso foi uma emenda de um parlamentar, foi apresentada durante as discussões na comissão especial, e nós estamos tratando, sim, depois de discutir, ouvir os segmentos. Estamos tentando dar uma diretriz no código, né, para poder regulamentar essa passagem de motos no corredor entre carros, né. A gente sabe que essa passagem ela está relacionada ao número alto de acidentes. Então, baseado nisso, na segurança, buscando reduzir o número de acidentes, levar mais segurança, nós estamos estipulando no código que as motos, que será permitida a passagem de moto entre carro, quando o fluxo estiver parado ou lento. E nós estamos criando uma área de espera para ficar antes das faixas de pedestre, antes dos carros parar no semáforo, para que as motos passem lá para frente, abrir o semáforo, aí elas já seguem na dianteira. Agora, durante o trânsito assim, vai continuar como está? Haverá uma proibição para a circulação da moto entre os carros, deputado? Não, o que a gente está colocando justamente é isso. O artigo fala que será permitida a passagem de moto entre carros quando o fluxo da via estiver parado ou lento. Tá? Então, o fluxo da via está congestionado, parado ou lento, as motos vão poder passar no corredor e aí está se instituindo, criando aquela área de espera, que seria uma área de espera antes da faixa de pedestre, né? E no meio, no caso, da faixa de pedestre e onde os carros param, para que as motos possam parar, o sinal abriu, aí a moto segue, certo? O CONTRAN depois, com certeza, vai regulamentar, né, o assunto, entendeu? Uhum. Deputado, é um projeto enorme para a gente ir pincelando aqui alguns pontos. Cadeirinha, por exemplo, o governo defendeu na proposta enviada que seja aplicada apenas uma advertência. Esse ponto teve modificação no relatório do senhor que vai à votação? Sim, esse foi um dos pontos mais polêmicos, né? E nós não concordamos com o que veio proposto no projeto original pelo Executivo e nós alteramos. Nós não só mantivemos a infração, no caso a multa, para quem não usar cadeirinha ou assento de elevação, como também ampliamos para 10 anos ou 1,45 m, a estatura da criança que vai passar a deixar de usar esse equipamento de proteção, de segurança no trânsito. Deputado, em relação às multas administrativas, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a questão da multa por rodízio e tal. Qual que é a novidade trazida aí no projeto de lei que altera o Código de Trânsito? Um dos temas também bastante debatidos e durante a comissão especial foi a questão da pontuação, né? O governo propôs no projeto original que a pontuação fosse elevada de 20 pontos, como é atualmente, para 40 pontos, né? E nós entendemos que isso não seria razoável, apenas flexibilizar essa ampliação de pontos dessa maneira, sem estabelecer nenhum tipo de critério, etc. Você estaria apenas flexibilizando, né? Para os condutores, e aí nós fomos construindo uma proposta alternativa. Nem os 40 pontos, como foi proposto, e nem manter somente os 20 pontos, porque também entendemos que, no momento,
no momento hoje o trânsito vive realmente hoje os motoristas estão expostos a um número muito grande, né? De pardais, etc., né? É a famosa indústria da multa que muitas pessoas falam, né? A pessoa não só por conta disso, mas também por conta dessas infrações administrativas acabam às vezes atingindo os 20 pontos muito rápido, né? No período. E como é que vai ficar aí, então, a história? Qual é o limite máximo aí? Então nós construímos uma proposta alternativa que vai ficar da seguinte forma. Ficará 20 pontos o teto apenas para aqueles condutores que cometerem duas infrações gravíssimas, duas ou mais, certo? Então, ou seja, os maus condutores, né? Para aqueles condutores que cometerem até uma infração gravíssima, esse terá um limite de 30 pontos. E os condutores que não cometerem nenhuma infração gravíssima, esse teria o direito a os 40 pontos que foi proposto pelo governo. Nós abrimos uma exceção para os condutores que exercem atividades remuneradas, que esses que estão mais expostos diariamente, né? Então, esses, independente do grau da infração, eles terão os 40 pontos. E também nós estamos colocando um artigo que estamos citando todas aquelas infrações no âmbito que a gente chama de infrações administrativas, ou seja, infrações que não levam um risco à segurança no trânsito, né? E que antes pontuavam, a gente está elencando todas essas situações, dizendo, essas infrações, o condutor ele vai continuar sofrendo a multa, tendo que pagar a multa, mas ela não vai mais passar a contar pontos. No texto do governo era apenas o limite de 40 pontos, sem nenhum apenas de 20 para 40, né, sem deputado? nenhum tipo de critério, nada. Nós criamos esse escalonamento de acordo com a gravidade de infração e também estamos retirando essa questão de pontuar alguns tipos de multa que não geram impacto na segurança no trânsito. Posso revisar com o senhor aqui só para ver se eu entendi, deputado, rapidinho, porque é uma questão muito importante. Então é o seguinte, se o condutor tiver uma infração gravíssima, ele vai a 30 pontos para poder perder a carteira. Isso. Se ele se ele não tiver infração gravíssima, ele pode ir até 40 pontos para perder a carteira. Isso tudo no prazo de um ano. Isso. 12 meses corridos, né? Quem está fora disso é o motorista profissional. Motorista profissional que exerce atividade remunerada, isso. Esse teria 40 pontos, independente do grau da infração. Tá certo. Em relação a farol, durante o dia, que isso a gente comentava aqui mais cedo, deputado, teve um vai e vem de decisões judiciais. O texto do senhor também entra nessa esfera? Na verdade, isso nós acatamos a proposta do governo, né? Veio no projeto original e a gente apenas manteve o que veio proposto no projeto original do governo. O que propõe para trazer a informação aqui, lembrar o nosso ouvinte? Que o condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio de utilização de luz baixa, entendeu? À noite, mesmo durante o dia, no caso em túneis, sobre chuva, neblina ou cerração. Tem também uma avaliação psicológica daquele condutor que se envolve em acidente grave. O que é isso aí que está no projeto, deputado? Isso, a gente criou também esse mecanismo que aqueles condutores, né, que se envolverem em acidente grave, que tiverem, né, habilitação recolhida, eles têm que passar por uma nova avaliação psicológica para poder, né, reaver a sua CNH. Exame toxicológico foi outra pica danada aí, né, deputado? Como é que ficou a proposta do senhor? Então, o governo propôs, né, para acabar com o exame toxicológico, nós fomos na direção contrária, depois de muitos debates, inclusive com entidades ligadas aos caminhoneiros, a própria Polícia Rodoviária Federal defendeu a manutenção do exame toxicológico, porque o exame toxicológico foi aprovado aqui no Congresso em uma lei recente,
E todos os dados que temos até hoje é que depois que foi instituído esse exame, os números dos acidentes nas rodovias, eles reduziram, né? Então, não entendemos que há motivo para poder acabar com os exames toxicológicos. Então, nós estamos mantendo a realização desses exames, porque a gente acha, sim, que é um instrumento que hoje traz mais segurança no trânsito e reduz o número de acidentes, e claro que isso ocasiona proteção à vida das pessoas que estão expostas nas rodovias. Dados da PRF também, Pedro, desculpa te interromper, você ia perguntar, mas só para contextualizar, né, com o que o deputado está falando, dados, né, da própria Polícia Rodoviária Federal apontam que de 2015 a 2017, quando esse exame estava vigente, houve uma redução de 36%, viu, no número de acidentes em rodovias federais envolvendo veículos pesados. Com certeza os dados estão aí para enfatizar isso que o deputado está falando, né? Isso mesmo. Deputado Juscelino Filho, e as aulas noturnas, hein? Elas vão acabar? Como? As aulas noturnas de autoescola. Não, a gente não trata sobre isso no nosso substitutivo, não. No nosso debate a gente não trata sobre isso, não. O que a gente trata, outro ponto importante que a gente trata é o tempo de renovação da CNH, né? Para a realização dos exames físico e mental para a renovação da CNH, que o governo propôs. Hoje essas renovações, caso a validade da CNH, ela é de 5 anos, né? Hoje. E o governo propôs no projeto original estender isso para 10 anos, para que dos 18, no caso da primeira habilitação, até os 65, essa renovação fosse, em vez de 5, fosse de 10 em 10 anos. Uhum. E após 65, de 3 em 3 anos. Depois de muitos debates, também lá nós construímos uma proposta alternativa, né? Fomos buscar dados da legislação em outros países, fomos buscar estudos e depois do amplo debate com todos os segmentos, entendemos de construir uma proposta alternativa e construímos da seguinte forma. Na nosso substitutivo, os condutores até os 50 anos, eles fazem a renovação por 10 anos. Então, dos 18 aos 50, renovam de 10 em 10 anos. Dos 50 aos 70 anos, essa renovação se dá de 5 em 5 anos, a validade. E dos 70 em diante, de 3 em 3. Uhum. E na hora de fazer o exame, continua da mesma forma como está nas clínicas conveniadas aos departamentos de trânsito? Muda alguma coisa? Não, no projeto a gente trata apenas que esses exames, né, sejam feitos por especialistas, no caso médicos especializados em medicina do tráfego e psicólogos especializados em psicologia do trânsito. Nós não tratamos nada sobre onde e como fazer, certo? Eu acho que quem define como é hoje é o próprio Denatran e o Contran. Então, de fato, hoje os Detrans, eles credenciam clínicas em alguns estados, e em alguns estados eles credenciam profissionais que atuam na área, certo? Uhum. E nisso a gente não está mexendo. Eu acredito que permanecerá como é hoje. Entendeu? O Denatran delega isso aos Detrans, e os Detrans formatam os seus modelos. Alguns abrem credenciamento para profissionais, outros abrem credenciamento para clínicas, outros fazem no próprio órgão de assistência do Estado, como é São Paulo, acho que é no Poupa Tempo, né? Uhum. Que é realizado os exames através de profissionais credenciados, enfim. Então, acredito que essa metodologia não vai mudar, pelo menos no projeto, no substitutivo, nós não tratamos no assunto. Uhum. Deputado, é uma ampla reforma na prática, né, no Código de Trânsito Brasileiro. Dá para, acho que a gente usar esse tipo de expressão, porque são muitas mudanças em várias áreas e muitas mudanças feitas ao longo desse aniversário já, né, da chegada desse texto aí ao Congresso Nacional. Como é que está o ambiente para votação? Como é que está a construção de acordos para a manutenção desse texto que o senhor reformulou aí vários pontos? Na verdade, eu nem sei se a gente poderia dizer que é uma mudança tão ampla, sabe? A gente tem um código de trânsito que já tem mais de 20 anos, que foi aprovado.
e que com certeza precisa realmente de uma revisão profunda, até porque o trânsito de 20 anos atrás era totalmente diferente do trânsito de hoje, né? E nesses 20 anos foram aprovados alguns projetos no Congresso, de iniciativa do Legislativo, de iniciativa popular, mas sobre assuntos pontuais, né, relacionados ao trânsito. E agora teve essa oportunidade de ter vindo uma proposta do próprio governo federal, do Executivo, né, sugerindo algumas alterações, como foi colocado aqui. Essa proposta que veio do governo federal, do Executivo, ela nem fez uma ampla sugestão de uma ampla mudança. Eles sugeriram alterações, se não me engano, em cerca de 18 a 20 artigos. Nós temos um código que tem mais de 300 artigos, então seria menos de 10% do código. Depois de abrir o debate na comissão especial que montamos o projeto, até porque é um projeto realmente que tem um apelo popular muito grande, muitos entes envolvidos, um debate amplo, fizemos dezenas de audiências públicas, então fomos debatendo. Se fôssemos abrir, teve mais de 300 emendas de parlamentares na comissão especial, querendo tratar dos mais diversos assuntos possíveis relacionados ao trânsito. Se fôssemos abrir, a gente com certeza estaria fazendo uma reforma muito mais ampla, mas conseguimos, de alguma forma, manter em torno das principais medidas propostas pelo governo, melhorar algumas, mantivemos outras, melhoramos muito algumas propostas que foram enviadas por eles, né, mudamos algumas e também acatamos algumas emendas de alguns parlamentares que achamos importante estar implementando. Então nós estamos no nosso substitutivo tratando algo em torno de 30 a 35 artigos que vão alterar, então pouco mais de 10% do código. Então eu acredito que é uma mudança importante, né, para o momento. O ambiente no Congresso para votar, eu acho que não vai ter problema. Acredito que a gente conversou bastante com os parlamentares, construímos um texto em várias mãos lá na comissão especial. Lá já estavam muitos parlamentares que são diretamente relacionados ao setor, a esse assunto, a essa pauta, que acompanharam todo o nosso trabalho, né? E o ambiente para o plenário, temos atendido e conversado com os líderes, estamos aguardando a pauta da parte do presidente, né? Que anunciou que iria pautar. Nós estamos prontos para poder debater e avançar com o assunto em plenário. Entra na pauta de amanhã? Pode ser que entre. A pauta de amanhã ainda não está fechada. Estamos vendo como é que vai avançar a sessão aqui hoje no Congresso. Estamos aqui. E dependendo dos avanços, se conseguir ser superadas essas medidas provisórias que estão hoje na pauta, pode ser que entre na pauta de amanhã, até porque já está com sua urgência aprovada. Tem outros projetos. E vamos trabalhar para que entre e a gente possa debater e avançar na matéria. Deputado Juscelino Filho, a última pergunta para o senhor aqui, que chegaram muitas perguntas de ouvintes, acho que a gente conseguiu abordar os principais pontos aí da proposta. Tem uma pergunta só que fala sobre as multas, né? O Código de Trânsito traz previsão de multa, isso vai ser alterado, o valor das multas, de alguma forma, isso é abordado aí pelo projeto? Não, a gente não entra nisso aí, não. Em questão de valor de multa, não. A gente trata de algumas infrações, né, pontuais de alguns assuntos relacionados ao código. Pois não. Mas só que a gente não entra nessa questão de valor de multa, etc. Não. A gente trata de algumas multas específicas relacionadas a algum assunto que estamos tratando no código. No substitutivo. Só uma última pergunta que me ocorreu agora, deputado. Foram muitas modificações em torno de propostas que têm ali o empenho pessoal do próprio presidente Jair Bolsonaro, né? O senhor acredita que é possível manter esse texto? Eu já perguntei nessa linha, mas agora perguntando mais por essa parte de ir contra o que o próprio presidente Jair Bolsonaro vinha defendendo em relação a essa questão, e ele teve um empenho pessoal, foi até o Congresso Nacional entregar essa matéria para o parlamento, né? Sim, a gente tem conversado com a liderança do governo que conduz essa matéria, e acredito que a gente consiga construir, sim, até porque nós atendemos boa parte da proposta que veio no projeto original. Nós estamos atendendo como foi proposto, né? Algumas outras nós, depois do debate,
melhoramos e conseguimos construir, digamos, um meio termo, né, que também atende ao governo, ao executivo, e algumas outras a gente não atendeu e o governo, eu acredito que entendeu o ponto de vista e o que o parlamento colocou durante o debate, como o caso da própria cadeirinha, o caso do toxicológico. Então eles mesmos, eu acho que acredito que entenderam o ponto de vista que nós, legisladores, entendemos de seguir por aqui. Deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, muito obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Rádio Bandeirantes, para essa entrevista longa, né, para explicar em detalhes esse projeto importante que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Grande abraço para o senhor. Um abraço, estamos à disposição. Um abraço, tchau. deputado. Obrigada.